Categoria cavalo adulto. Puxa o preto lá. O pé da faixa é barato comemorar, bonitinho com a faixa no pescoço. Vamos lá. Categoria cavalo adulto, aqui 6 animais apresentados. A gente sempre com a preocupação em dividir os grupos, os animais pela dissociação, pelo gesto de marcha. Então a gente já aparta aí os 3 cavalos da cabeceira pela dissociação, mas o grupo aí realmente é os 2 cavalos, aí primeiro e segundo, por estar com dinâmica melhor, cavalo melhor apresentado, os animais estão melhor de postura. Aí o terceiro cavalo dividindo o grupo pela dissociação, pela montada, aí muito bom, muito macio o cavalo da terceira colocação. E o quarto, quinto e o sexto hoje os animais que perdem na distribuição do tempo de apoio. Então a gente tem que sempre segmentar esses animais pela dissociação e pelo gesto. Aqui entre quinto e sexto a gente já leva uma ligeira vantagem aí na dissociação. Quando a gente monta, escuta os 2 cavalos, liberam, traz os animais para o natural. O cavalo preto pampa ainda mantém a dissociação um pouco melhor, confere isso na montada por ser mais macio. Todos os 2 tá crescendo a postura um pouquinho melhor, mas o adestramento do preto tá um pouquinho mais em dia. Ele consegue ainda brigar um pouquinho menos com a embocadura do que o cavalo de trás. O cavalo de trás reage o tempo todo a embocadura, tanto na mão do peão como na nossa montada. A gente tem um pouquinho mais de dificuldade de manter ele na toada, de ajustar ele um pouquinho mais, sempre brigando aí com a embocadura. Então o cavalo preto leva vantagem hoje, como eu disse, na dissociação, na montada pelo grau de maciez e pelo adestramento, por isso a opção. Você pode parar de trás. Aí os 2 pampas, os 2 cavalos aí que disputam a quarta casa, 2 cavalos de dissociação muito parecida, mas os 2 cavalos, quando a gente monta, a gente vê o cavalo pampa, a gente sente o cavalo castanho, o pampa hoje um pouco melhor, um pouco mais de energia, mais potência nos seus posteriores. E aqui o principal entre os 2 animais é a coordenação de movimento, anterior e posterior, aí coordenando um pouquinho melhor. O cavalo preto pampa falta um pouquinho nos seus posteriores e exagera um pouquinho nos anteriores. Então o cavalo da frente tem a coordenação a seu favor, tem estabilidade corpórea a seu favor. Todos os 2 estão invertendo um pouquinho o conjunto de frente, mas como eu disse, principalmente pela coordenação do movimento e a montada com a boca um pouquinho mais leve, a gente faz a opção por isso. Pode parar o preto pampa. E aqui, quando a gente fica com esses 4 animais aqui da frente, aí é nítido o castanho pampa perdendo a dissociação de todos os 3. Então a gente já tem que segurar ele um pouquinho mais, mesma postura, aí tá precisando da postura um pouquinho melhor, mas tem uma postura um pouquinho melhor que o amarilho, mas a gente tem que segurar pela dissociação. O cavalo da frente, ele é mais dissociado que o cavalo pampa. A gente viu isso na rédea livre, a gente escuta isso na rédea livre e sente quando monta. O cavalo tem a transição muito boa, o cavalo amarilho, falta adestramento, falta postura um pouquinho melhor, mas tem aí a dissociação a seu favor. Na movimentação sem diferença significativa, todos os 2 verticalizam um pouquinho o movimento, mas pela dissociação, pela maciez na montada, como eu disse, perdendo um pouquinho só na postura, porque a condução também do cavalo amarillo é muito fácil, apesar de trabalhar um pouquinho mais ponteiro. Pode parar o pampa. E aqui nos 3 finalistas, aí mesmo o cavalo amarillo sendo extremamente dissociado, aí a gente já tem 2 animais dissociados, 2 animais bons de montada, mas com postura melhor. Então o segundo cavalo hoje leva vantagem na postura, ele leva vantagem na apresentação, na montada não pelo grau de maciez, que o amarillo é extremamente macio, mas aí quando a gente vai ver condução, equilíbrio na curva, posterior mais dentro da massa, o amarillo tá deixando o posterior um pouquinho fora da massa, tá articulando em demasia seu jarrete, então o cavalo aí lobuno estende um pouco mais o movimento, ele rompe com mais facilidade, dá melhor equilíbrio na condução, mas principalmente pela postura do cavalo lobuno, a gente já faz a opção sobre o amarillo, muito machado, acabar de chegar ele aí com o cavalo de futuro. Pode parar o terceiro. E primeiro e segundo, aí 2 cavalos, se a gente for falar de dissociação sem diferença significativa, olho nu, não dá para ver qual cavalo desse que é mais dissociado, mas na movimentação sim, aí a gente olha os 2 animais de perfil, o cavalo da frente tem anterior mais corrigido, a chegada do solo um pouco melhor, ele usa melhor a articulação do seu joelho, o cavalo de trás está levantando em demasia o joelho e chega com o membro um pouco mais reto. Então o cavalo preto tem anterior mais suave, mais rolado, a perna mais dentro da massa, equilíbrio corpóreo muito parecido nos 2, montada muito parecido nos 2, mas aí a atitude mais natural do cavalo preto, a gente ainda tem essa vantagem sobre ele, além da movimentação. Ele está mais natural, trocando orelha mais tranquilo, a montada, como eu disse, sem diferença significativa. Então, pela naturalidade, pela tocada natural do cavalo preto e a movimentação com os anteriores mais rolado, mais suave, a gente faz a opção sobre o bom cavalo lobuno da segunda posição. Pode parar os 2, então de parabéns para os proprietários e apresentadores.